Olá, queridas e amáveis pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um react lá, o Inteligência Limitada, a verdade sobre a ideologia de gênero na igreja, e vamos usar esse react como desculpa para falar sobre isso, né? Sobre sexualidade, biologia e tudo mais que der para encaixar, um assunto que eu já tratei aqui no canal, inclusive se você quiser, eu sempre falo, mas eu esqueço de deixar no card, né? Mas eu já falei sobre esse assunto aqui no canal, já reagi antes, já conversei sobre isso. Mas é sempre importante a gente continuar falando e debatendo sobre esse assunto, que sempre tem novas informações, novos conceitos, novas abordagens para se dar, não é mesmo? Então, antes de começar o vídeo, se você é inscrito nesse canal, não esqueça de espalhar a palavra do canal. Na Pirâmide do Bem, cada inscrito traz um novo inscrito e ganha um agradecimento. Mas, em compensação, não tomamos o seu dinheiro como numa pirâmide do mal. Se você é espectador recorrente, já assistiu alguns vídeos, verifique sua inscrição. Às vezes você está assistindo os vídeos pelo feed, pelo home, e não se esquece de se inscrever. Então se inscreva aí, me ajuda muito, serei eternamente grato. Se você está caindo aqui pela primeira vez, assista o vídeo e quando você sair, se você curtir, vamos fazer um combinado. Se você sair e curtir, no meio do vídeo, curtir o conteúdo, né? Deixa um like, se inscreve. Eu sei que às vezes não dá pra assistir o conteúdo todo, mas não vou te pedir pra dar like e se inscrever agora, porque não faz o menor sentido. Então, quando você for sair do vídeo, você faz tudo isso. Beleza? E chega de enrolação, bora pro vídeo. E a Elaine Araújo, ela perguntou aqui qual a sua opinião sobre a ideologia de gênero. Então, Ideologia de gênero, gente. Eu não sei se ele vai dar o contexto, mas não sei o que ele vai falar sobre definição, né? Mas a questão aqui de ideologia de gênero é uma mal interpretação sobre alguns aspectos da sexualidade humana. Então existe todo um contexto religioso que olha para algumas descobertas biológicas sobre a sexualidade humana e trata elas como se fosse uma ideologia de gênero. Mas esse termo ele não existe na literatura sociológica nem na literatura biológica. Tudo bem? Na biologia não existe esse termo, na sociologia não existe esse termo, na filosofia não existe esse termo. Se criou esse termo e se diz que se usa esse termo, mas não se usa esse termo. E eu acho que muitas vezes as pessoas confundem até esse termo com identidade de gênero, que não tem nada a ver com ideologia de gênero. Identidade de gênero é um dos aspectos biológicos da nossa sexualidade, tudo bem? Então, nas aulinhas de biologia lá do ensino médio, a gente trabalha com os alunos aquele desenho que eu já até falei aqui num dos vídeos, bem basiquinho, que é os aspectos da sexualidade humana. Então, geralmente se divide, mais popularmente se divide nas apostilas e livros didáticos, que é sexo biológico, que tem a ver com a sua genitália, ou seja, com a sua fisiologia, com o órgão que você desenvolveu e nasceu. Orientação sexual, que tem a ver com a sua atração, ou se você quiser resumir num português mais chulo, não sei se é chulo, tesão. Identidade de gênero, que tem a ver com a sua percepção do seu gênero, da sua, se você se conforma, se você se identifica ou não com o sexo biológico que você tem e que você foi educado a performar, e sua expressão de gênero, ou seja, se você se identifica com a expressão de um gênero masculino ou feminino ou não, né? E essas áreas estão interdependentes ao mesmo tempo que não. Então elas se manifestam dependentes e interdependentemente, vamos dizer assim. O que eu tô querendo dizer? A identidade de gênero não tá ligada com a orientação, são coisas separadas. Então eu tenho uma pessoa que é cis, mas é gay. Eu tenho uma pessoa que é trans e é gay. Então é homossexual ou heterossexual. Porque elas se manifestam de maneiras diferentes, mas elas se comunicam entre si também. eu não tenho uma opinião. A Bíblia tem fundamento sobre. Ninguém quer ouvir minha opinião. Minha opinião não vai mudar nada. Vamos ser sinceros. Qual que é a opinião, sei lá, do Papa em relação a isso? Qual que é a opinião? Bom, se a gente está falando de opinião, opiniões, elas são pessoais.
Então, em primeiro lugar, a minha opinião não define a igreja. Eu não sou quem constrói as doutrinas da igreja cristã ou da igreja evangélica, ou nem da minha igreja. Eu só prego o que a Bíblia diz. Segundo uma fundamentação bíblica, a Bíblia fala, por exemplo, sobre tipos de comportamento ou de condutas que nos tiram acesso ao reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. E aí fala, entre várias coisas, a respeito de pessoas que têm uma conduta, um relacionamento sexual, por exemplo, homoafetivo. Mas também fala de idólatras, também fala de mentirosos, também fala de adúlteros. O problema é que às vezes a gente se pega em um pecado e a gente não fala sobre todos eles. Segundo a fé cristã, alguém que tem essa escolha sexual, essa conduta sexual... A palavra escolha dói um pouquinho. Dói um pouquinho porque... Por que eu vou me apegar à palavra escolha e eu vou explicar que não é só um preciosismo da minha parte? Porque a palavra escolha ramifica por uma série de coisas. Escolha determina que esse comportamento não é inato, ou seja, que não é biológico, coisa que a gente já sabe que é. A partir do momento que não é inato, as pessoas podem querer manipulá-lo. A partir do momento que se manipula, se abre brecha, por exemplo, para tratamentos psicológicos e sociológicos que não fazem sentido nenhum, como cura gay. Esses tratamentos geram dores e cicatrizes e ferimentos em uma série de pessoas. E nós temos casos, e casos na literatura, casos famosos de pessoas até que se suicidaram por conta disso, infelizmente. Então a escolha de palavras é importante. Não estou querendo ser preciosista. É importante no debate, é importante na conversa. Só que aqui também já não é mais um debate porque ele está se fundamentando numa literatura divina que não tem como debater, né? Não tem como competir. Então, aí que gera o problema de se ir para o campo social. Como se vamos se debater uma questão social a partir de uma literatura divina. Não tem como. Não tem como, porque como se discute com a divindade? Você não se discute. Então, por isso que a literatura divina, felizmente ou infelizmente, tem que ser deixada de lado quando a gente discute uma sociedade, políticas públicas, tratamentos psicológicos e tudo mais, porque estamos falando do social, né? E não tem como eu debater com uma literatura divina que não é consenso e também uma literatura divina que é inquestionável, né? Não vai herdar o reino, assim como um homem hétero adúltero também não. Assim como um ladrão hétero também não. Então, eu acho que a gente parou para falar muito sobre uma questão sexual, quando na verdade existe uma conduta de santidade proposta pelo Evangelho. André, eu não concordo. Tá tudo bem. Até porque se você não acredita, por exemplo, em salvação, o que te agride falar que segundo a Bíblia isso aqui não te leva para o céu se você não acredita? Não agride ninguém falar isso. A questão... Quer dizer, vou reformular. A questão não é se falar isso. Eu acho. A questão é querer influenciar a sociedade na política pública através dessa leitura. Entende? Deu pra entender o que eu tô querendo dizer? A questão é se criar uma bancada política, se criar políticas de Estado, se criar uma lógica de Estado, se criar uma lógica de sociedade onde visivelmente, por conta de uma crença, você vai fazer acepção de pessoas. Saca? Acredita em céu. Se, segundo a Bíblia, isso aqui fala a respeito de um mandamento de Deus, se você não acredita em Deus. Então, mas é que, de novo, é que a sociedade é criada, também deve ser estruturada para as pessoas que não acreditam. Então, as pessoas que não acreditam vão argumentar e debater sobre isso, porque se elas não debaterem, a política vai ser tomada sobre isso. E a gente já viu por N exemplos que quando a política é tomada sobre isso, vai se haver a pressão institucional para que isso seja cumprido. E aí eu vou fazer acepção de pessoas. Algumas pessoas não vão ter os mesmos direitos que outras pessoas. Certo? A gente já viu isso em diversas sociedades, em diversas ideologias diferentes. Nem tô falando só do cristianismo.
mas crenças cristãs ajudaram a basear políticas públicas, por exemplo, e 50 anos atrás na Grã-Bretanha se esterilizava homossexuais com a pseudocrença de que seria melhor eles não se reproduzirem pra gente não ter mais homossexuais e como uma forma de punição. Então é lógico que as pessoas vão se sentir agredidas por causa disso, porque não se tá falando isso somente num contexto filosófico religioso. Tá falando isso para ganhar votos, para se aprovar projetos de leis, para ir se contra políticas públicas, para ir pro debate público. Enquanto for pro debate público, as pessoas vão se posicionar. Ninguém se cria uma história de como se estivesse entrando em igrejas e impedindo a pregação de pessoas. É como se tivesse os pastores sendo impedidos de pregar. Quando o debate é sobre social, a sociedade que a gente quer, a sociedade que a gente constrói juntos. Como que a gente lida com essas contradições, com esses conflitos, sem fazer acepção de pessoas. Então, eu tenho visto um desafio que a gente está vivendo hoje, e que eu acho que ele vai só aumentar. Por quê? Quando o André Valadão, desculpa ficar cortando, que eu vou de um pensamento pro outro e meu cérebro é difícil. E quando o André Valadão vai no púlpito e fala daquele jeito que ele falou sobre homossexuais, com aquele call to action, já que ele estava em Orlando, vou usar o inglês, o chamado é ação, de falar que a divindade, se pudesse, matava todo mundo, ele tá fazendo uma convocação política. Certo? Não tô falando que os fiéis vão matar. Mas ele tá fazendo uma convocação política de mudança social, de mudança política. Ele tá incitando os fiéis a não permita que isso aconteça na sociedade. Por isso que a fala dele é problemática. Não é por cristofobia, é porque ele faz um chamado à ação e falando que a divindade suprema, se pudesse, mataria todos. E tá falando, agora é com vocês. Ele quer que as pessoas interpretem isso como? Como se, nossa, que bonitinho, o André tá falando sobre salvação e tudo mais. Não, tirado do contexto, desculpa. Não precisa ouvir todo o contexto pra entender. Tem um contexto de 2 minutos ali onde ele desenvolve um raciocínio com começo, meio e fim. Tá? Talvez em algum momento cesse, a gente vá para uma outra agenda, mas o desafio de hoje é, muita gente quer tratar uma questão de respeito e tornar isso um privilégio. Então, por exemplo... Caramba, pastor, você tá assistindo... Putz, Nossa, todo respeito, esse era o argumento do Malafaia lá em 2010, cara. O Malafaia falava a mesma coisa, mano. André, você precisa respeitar. Cara, vai muito além. Não é nem sobre respeitar ou não respeitar. Não tem a ver comigo. Eu não tenho ingerência sobre a vida do outro. Eu não tenho domínio sobre a vida do outro. O outro não precisa nem... Cara, você concorda ou não concorda? Você não precisa da minha concordância. Tanto faz. A vida é sua, a escolha é sua. Agora, na igreja que eu lidero, a fé cristã que eu exerço, a doutrina que o evangelho que a gente usa como pauta de vida, fala a respeito de algumas coisas. Então, quando eu falo sobre fundamentos da fé e sobre uma conduta de santidade, isso aqui fere a santidade de Deus segundo a doutrina e a fé cristã. Ponto. Agora, tratar como privilégio, eu acho complexo. Quando essa agenda começa a tentar interferir, por exemplo, na forma como a gente exerce a nossa fé, isso é complexo. Mas me dá um exemplo prático da realidade onde, por exemplo, um movimento LGBTQIA+, tentou cercear a prática de fé de alguma igreja. Você não pode mais dizer que isso é pecado. Por quê? Porque eu me sinto constrangido. Complexo. Não, mas... É igual o Monark, né? Tipo, o Monark fala que ele foi censurado e ele continua falando no podcast para milhões de pessoas. Vários pastores falam, não pode dizer que é pecado. Disse os pastores que continuam falando que é pecado em todo lugar, em toda igreja, sabe? Quando que um pastor foi, tipo, censurado ou processado por falar que isso é pecado? Nenhum, em lugar nenhum, em nenhum momento. Imagina se em algum momento a gente não puder falar que adultério é pecado. Tipo,
quando, tipo, sinceramente, quando um pastor que foi processado, ou uma igreja que foi fechada, ou um ministério que foi mudar de lugar porque um pastor falou que isso é pecado. Em nenhum lugar. Não censuraram a Bíblia, não tiraram a Bíblia de circulação. Prova que os pastores continuam dizendo isso. Só que também é direito das pessoas falar de tipo, pô, eu acho isso uma violência. E não é liberdade? A pessoa também não pode falar isso? Só porque ela fala, pô, cara, eu me sinto meio mal quando o pastor fala que homossexual é pecado. Igual você falou, por que se as pessoas não precisam da sua opinião, por que a fé cristã precisa da opinião das pessoas? É só ignorar também, não é? Eu daria razão se você me apresentasse agora um projeto de lei que está sendo indo para votação, que tem apoio da população para, tipo, tirar a Bíblia de circulação. Eu falaria, pô, realmente, estamos tentando cercear um tipo de manifestação religiosa. Se tivesse um projeto de lei agora que proibisse os pastores de falar isso na igreja, pô, é verdade. Se tivesse um pastor que fosse preso por falar isso num culto. E não adianta falar do André Valadão, porque o André Valadão é outra questão. Ele não se limitou a falar que a homossexualidade é pecado. Ele fez um chamado à ação. Ele fez um chamado envolto de violência. Entende? Não tô falando que ele cometeu um crime, mas se você olhar aquele discurso friamente, você me diga qual que era a intenção do André, então, por exemplo. Qual que era a intencionalidade dele falar essas palavras? Se a questão foi mal interpretada, me desculpe. Mas muitas das vezes a má interpretação não é pelo seu interlocutor. Você tem que ser responsável pelo que você fala. Se uma pessoa assistiu o meu vídeo aqui, eu não tenho relevância nenhuma, e ela mal interpretar, talvez a falha esteja muito mais em mim do que nela. Eu tenho que provar que a falha está nela. Se eu entender que eu me expressei bem, eu tenho que argumentar, eu tenho que falar, não, pessoal, você entende que essa palavra significa isso, e junto nesse contexto, nessa frase significa isso? Não adianta só eu escrever pra pessoa, você me mal interpretou. Não, eu tenho que falar, pessoa, você me mal interpretou por isso. Também não adianta falar, você me mal interpretou porque você não assistiu o vídeo inteiro. Não, a pessoa tá perguntando de um contexto específico. Eu tenho que ser responsável pelo que eu falo. Se eu estou me propondo a ir para a esfera pública, se eu estou me propondo a ser um líder, a ser uma figura carismática, eu tenho que ter responsabilidade pelo que eu falo. Isso é legal, isso é bom, é bonito? Não sei. Depende, sim, não. Mas a questão não é moral, entende? A questão é sociológica. Se você está à frente de uma representação, se você está se propondo aí para frente das pessoas, a responsabilidade é intrínseca, você gostando ou não. Ninguém gosta de ter responsabilidade. Mas nós temos que ter porque estamos numa sociedade. Que alguém que é adúltero se sente ofendido. Se não puder falar mais que roubo é pecado, porque alguém que rouba se sente ofendido. A gente vai falar sobre o quê? Então, esse privilégio a ponto de querer interferir na doutrina religiosa, isso é uma loucura. Cara, eu acho isso uma loucura. Eu acho um abuso e um excesso de força. Mas, de novo, um exemplo concreto na realidade. Então, na busca por termos igualdade, vamos dizer assim, esses privilégios começam a gerar desigualdade. Porque vamos imaginar, tá? Vamos imaginar, ou seja, conjectura. Se dentro do campo da imaginação. De uma religião afro, por exemplo, você tem pré-requisitos para que alguém se torne um sacerdote dentro da religião afro. Você tem pré-requisitos para que alguém se torne sacerdote dentro do judaísmo e dentro de várias outras religiões, ou enfim, sistemas de crenças. Não dá porque a gente está contra o racismo, defender, por exemplo, um privilégio de que todo negro pode se tornar um líder ou um sacerdote em qualquer religião porque ele não pode ser discriminado porque é negro. Você não pode quebrar uma série de sistemas de crenças para dar um privilégio para uma classe que você quer, de alguma forma,
tornar igualitária. Então imagina, você não pode falar mais sobre homossexualismo, homoafetividade no púlpito da sua igreja. Você é obrigado a fazer um casamento mesmo que você não concorde com aquela conduta. Você é obrigado... Aí a gente... Mas, de novo, pastor, com todo respeito, isso é na imaginação. Quando que aconteceu isso? Quando alguém foi obrigado a fazer um casamento? Quando uma igreja foi obrigado a botar um pastor que sabiam que era gay? Inclusive, as pessoas LGBTQIA+, inclusive, saíram da igreja e fundaram sua própria igreja, que muitas vezes são atacadas pela doutrina ortodoxa, né? excedeu o limite. Na busca por igualdade, a gente começou a se tornar desigual. Pastor, tem várias coisas que você falou. Eu não entendi do negro das culturas. Eu também não entendi. Porque... Boa, Vilela, obrigado. Afro. Vamos lá. Eu vou fazer enquanto ele fala, vou fazer uma pesquisa de padaria aqui sobre a questão de algum pastor ter sido processado sobre isso. Sistema de cotas, por exemplo. De ter que ter... Imagina se a gente estabelece cotas para tentar, dentro de algo que aconteceu ao longo da história, a gente tentar trazer uma redenção social, cultural ou racial. Pastor, com todo respeito, não entra nesse assunto, não. Quer dizer, entra, né? Se eu falar pra você não entrar, não fala de cota, não. Por favor. Pô, último vídeo do dia, não quero me estressar, não. Pô, cara, já gravei uns 6 vídeos. Já dá pra ver na minha cara, você que tá me assistindo, que eu tô cansado. Não vamos falar de cota, não. Deixa esse assunto pra lá. Dá outro exemplo. Vamos. Então vamos botar cotas nas religiões. Entendi, porque é a mesma coisa. Chamado, tem que ver com... ainda bem, ufa. Eu pensei que ele ia por outro caminho totalmente diferente. Ufa, tô alívio. Outra coisa. Você concorda que existe um sistema? Mas quem teve essa ideia? Na onde? Ninguém, em lugar nenhum, em nenhum momento. Dentro de cada religião. Sim. Então, não, no nosso caso, você tem que fazer um seminário teológico. Claro. Não, mas agora a lei exigiu que tem uma cota de 10% de negros que não precisa e de homossexuais que vão poder se tornar pastores. Faz sentido esse tipo de interferência? Não faz. Mas quando a gente começa a tornar uma busca por igualdade não aconteceu. Uma plataforma para privilégios, pode chegar nesse momento. Então, eu entendo quando você fala, dentro da minha religião, eu não sou obrigado a fazer um casamento homoafetivo. Sim. Você está falando que não condena, por exemplo, o homossexual por ele ser homossexual. Só que ele segundo a Bíblia, ele está condenado? Segundo a Bíblia, sim. Mas isso... Aqui, ó. Eu pesquisei isso, pastor é obrigado a fazer casamento gay. Primeiro, não achei nenhuma notícia no Google. Nenhum caso. Segundo, achei 2 notícias bem interessantes. Primeiro, foi um projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos, mas eu acho que nunca foi a votação, sobre desobrigar igrejas de fazer casamento homossexuais, certo? E esse projeto de lei eu acho que nunca foi em votação. O segundo resultado que eu achei foi um resultado do Jus Brasil. Que o Jus Brasil falando que legalmente qualquer igreja pode se negar. Tipo, a resposta é óbvia, categórica e assertiva. Sim, a igreja pode se negar a celebrar casamentos homoafetivos sem qualquer problema legal, sem risco de enquadramento em crime de discriminação, ofensa aos direitos humanos, sem risco de indenização por danos morais ou ação combinatória. Ou seja, primeiro que você não acha nenhum caso de um pastor que foi processado por se negar, pelo menos não foi noticiado. Você não acha nenhum caso de pessoa que foi processada. E então, me desculpa, mas de novo, não tem nenhum projeto pra fazer isso. Não tem, esse privilégio não existe. Se cria um cenário na sua cabeça, imaginário, na cabeça que eu falo assim, coletivamente, porque o que acontece? Essas imaginações vêm do martelo que foi batido muito por Silas Malafaia e outros pastores quando se aprovou a lei da homofobia. Muitos pastores falavam isso. O Silas Malafaia adorava desse exemplo. Porque se vier a babá homossexual e eu falar que não quero, eu vou ser processado e vou
tomar 6 meses de cadeia. A lei foi aprovada, a lei existe, e não tem, se tem um caso noticiado. Se tivesse um caso, pô, a primeira pesquisa no Google apareceria, tá ligado? E qualquer jornal mais de extrema direita, a galera ficaria criando um caso sobre isso. Mas a lei tá aí ativa, e que pastor foi preso? Que pastor foi obrigado a fazer casamento homossexual? Se ele não consegue. E por favor, não confunda o instrumento legal com a população. Se você me pegar um tweet de uma pessoa aleatória xingando um pastor, isso é uma manifestação privada de um cidadão. Eu estou falando aonde o poder público impediu o pastor de fazer qualquer coisa. Entende? Isso que eu estou dizendo. Agora, as pessoas se manifestarem, de novo, pergunto, não é da liberdade de expressão? Não é isso que se quer? Não é isso que se propaga dentro dessa vertente de pensamento? A pessoa foi tentar casar na igreja, não conseguiu e fez um textão no Facebook. Isso não é estrutura legal do país sendo mobilizada para processar o pastor. É uma pessoa insatisfeita desabafando sobre um sofrimento sobre uma questão que aconteceu na vida dela. Ele é aquilo. E aí, o que faz? Como que ele faz? Imagina se a gente usar esse mesmo pressuposto para quem adultera. Mas é diferente. É diferente, cara. Não existe pares de base de nucleotídeo, gênios que fazem você adulterar, pastor. Putz grila, pastor. Por favor. Desculpa, me alterei. É uma opção. Eu tô optando. Mas e se ele não consegue? E se ele não consegue? Pastor, que você tá muito no campo da imaginação, pastor. Ninguém é obrigado a adulterar. Ninguém é viciado em adultério. Existe base genética para comportamento, para orientação sexual, para identidade de gênero. Se ele falasse existe base genética para adicção, existe base genética para um monte de coisa, mas para adultério, não. A pessoa que é adultério, ela tá adulterando porque ela não conseguiu segurar, tudo mais, mas ela não foi obrigada a adulterar. Você entende que a pessoa que é homossexual, mesmo se ela tentar muito, ela pode tentar muito, juro, acredite. Tem pessoas que tentam muito, inclusive na igreja, tem pessoas que tentam muito gostar e ser heterossexual. Ela se esforça, ela inclusive infelizmente se violenta, ela se mutila, ela tem relacionamentos que ela não queria ter, ela gera um monte de cicatriz nela mesma, até ela perceber que, não, independente do que aconteça, ela não consegue. Entendeu? Ela não consegue ser heterossexual. É um exemplo totalmente descabido, pô. É uma patologia. Dá pra tratar, mas... Não é patologia. Homossexualidade não é patologia, adultério. Que patologia é essa do adultério, mano? Tá tendo uma... Como assim? É efeito colateral do Covid? Tipo, agora as pessoas estão viciadas em adulterar, mano. Mas uma... Pô, mano, eu devia ter sido... A Marta falou pra mim não gravar... Minha esposa falou pra mim não gravar cansado. Eu falei, não, vou gravar, tem que gravar vídeo pro canal. Mas aí eu tô me estressando mais, não tô conseguindo manter a calma, tá ligado? A homossexualidade não dá pra tratar. Não tem... Vou no médico e... Obrigado, Vilela. Muito obrigado. Ó, toma... Eu jamais usaria a palavra tratamento, em primeiro lugar, porque a militância vai dizer que eu proponho uma cura. E eu aposto, daqui 1 minuto ele vai estar falando de tratamento. Porque essa frase já denunciou. Não vou falar de tratamento, mas eu vou falar. Não vou falar de cura gay, mas pra eu não ser processado, eu vou falar de cura gay de outra palavra. Gay, exatamente. Não é uma doença. Logo, não tem a ver com tratamento. É uma conduta. Gente, sinceramente, qualquer dificuldade de entender isso. O pior é que você não precisa nem ir pra biologia, sabe? O Drauzio Varela tem um pensamento, um exemplo filosófico que eu acho excelente, que você consegue mostrar isso sem nem ir pra biologia, que ele fala muito sobre a questão de escolha, né? Ele faz ele propõe
o pensamento, o exemplo de... Cara, pense que tem uma sexualidade. Pense que vamos concordar por 30 segundos que sexualidade é uma escolha, certo? Durante esse exemplo aqui, sexualidade é uma escolha. Durante esse exemplo. Você tem a sexualidade 1. A sexualidade 1 é aceita. A sexualidade 1 é representada nos filmes, nas séries, nas músicas. A sexualidade 1 é legal. A sexualidade 1 não é agredida. A sexualidade 1 não traz ostracismo. Você tem a sexualidade 2. As pessoas são mal vistas. As pessoas são expulsas de casa. As pessoas são discriminadas. Você tem que ter relacionamentos escondidos. Você não vai poder andar de mão dada na rua. Você não vai poder demonstrar afeto pelo seu companheiro na rua. Você pode ser expulso de casa. A sua expectativa de vida é muito menor. E é uma escolha. Qual que você escolhe? Qual que você escolhe? Tipo, de verdade, qual que você escolhe? É um exemplo simples, bobo, que eu vi a primeira vez com o Drauzio Varela, que mostra, tipo, se fosse questão de escolha, sempre. Tipo, se é questão de escolha, tipo, quem em sã consciência vai escolher sofrer, socialmente falando? Tipo, a pessoa tem a oportunidade, não, eu vou escolher a opção que vai me dar, pô, vai ser show. Não, vou escolher a mais difícil. Vou escolher viver no nível hard? É uma escolha. Logo tem a ver com mudança de escolha, de conduta. Não é uma... Mas você acha possível? Eu acho possível, não só acho, como conheço pessoas que eu... Ele falou há 30 segundos atrás que não é falar de cura gay, mas tá falando e propagando que existem pessoas que foram curadas. Pastoreei. Por exemplo, tem um jovem que a gente discipulava quando era líder lá em Cabo Frio. Eu sei que tem ele falava, ele abriu o coração pra gente, a gente via nele trejeitos, a gente não sabia se ele tinha essa escolha ou não, mas ele tinha trejeitos. Um dia ele se abriu e falou, ele e minha esposa, eu tenho desejos homoafetivos, eu não gostaria de ter, tem pessoas que gostariam de ter e tem, e é um direito dela. No caso dele, eu não gostaria de ter, mas eu fui abusado pelo meu irmão quando eu tinha, não lembro, 8 anos. Bingo da cura gay, né? Primeiro fala que ser homossexual é escolha. Depois dá um exemplo de anedótico de uma pessoa que foi curada. E terceiro, associa isso com abuso. Maravilhoso. Puro suco do preconceito. E desde então eu comecei a achar que o prazer eu só vou ter se for com outra pessoa do mesmo sexo. Mas eu não quero pensar assim, eu não quero desejar isso. Mas hoje é como eu sinto e é como eu penso. E o que eu posso fazer? Bom, se você não quer, tem um projeto chamado Missões Avalanche. Um jovem chegou no pastor e falou, abriu o coração, falando em voz alta, uma das piores experiências que um ser humano pode sofrer na vida. De um parente próximo, de sangue. E o pastor, em nenhum momento, recomendou ajuda? Nenhum momento falou para ele um psicólogo? Sério que a primeira coisa que você fez foi indicar a cura gay? Eu vou dar play, porque senão eu vou passar dos limites que eu mesmo imponho a minha expressão nos vídeos. O projeto fala justamente sobre isso. Eu acho que você pode se descobrir na sua identidade em relação a isso. Não, perfeito. E ele foi. Quando a pessoa e aí ele falou, cara, quer saber? De fato eu não quero. E ele venceu. E ele falou, cara, eu vou seguir. Cara, eu espero de todo meu coração que essa pessoa esteja bem de verdade. Eu espero que essa pessoa não esteja se maltratando psicologicamente por conta da fé.
e que não estoure daqui uns anos num dano muito maior psicológico. Porque já temos relatados, inclusive. Eu sempre recomendo, existe um vídeo do Nerdologia, inclusive eu queria até fazer react um dia. Do Nerdologia sobre cura gay, que conta conta a história de pessoas que passaram por esse tratamento. Esse tratamento não existe, esse tratamento pseudocientífico que gera muito mais sofrimento e confusão. Porque as pessoas, elas estão propensas a passar por cima da sua biologia por conta de fé. Porque a fé é muito importante para nós. E as pessoas vão sim, muitas vezes, sofrer várias violências e não vão identificá-las como violentas, porque a fé é muito importante. E é por isso que a gente tem que ter responsabilidade. É por isso que a gente tem que entender, cara, Deus nos deu o conhecimento e nos mostrou que essa questão não é uma questão de escolha. Então, por que maltratar os nossos irmãos com uma coisa que vai gerar mais sofrimento? O menino precisava de aconselhamento, sim, de verdade, para ver como que esse trauma, como que esse crime, como que essa violência que ele sofreu afetou ele, cara. Ele não precisava de uma cura gay. Ou eu tô maluco? Eu tô maluco de ficar bravo com isso? Não é possível. Não é possível que eu tô... Eu sempre vou lutar com esses pensamentos e desejos, mas porque sempre, igual... Então. Mas aí é porque hoje a agenda e essa militância é tão complexa, se eu for dar um exemplo, como eu vou dar aqui, cara, é igual uma pessoa que tem problema com drogas. Então você tá comparando alguém com drogado? Não. O que eu tô dizendo é a dificuldade que é... Você tá comparando. Pô, viciado em falar que não tá fazendo o que tá fazendo, tá ligado? Não é cura gay, não, mas eu vou falar de cura gay. Não tô comparando com drogado, não, mas pô, por favor, pastor André Fernandes, pelo menos seja honesto nas suas comparações, seja honesto. Não, estou comparando mesmo. Quebrar. Pô, porque aí fica, pô. Hábitos. A dificuldade de mudar hábito, pastor. A conduta. Alguém que tem, por exemplo, Pastor, já pensou em parar com o hábito inato de sentir sede e beber água? Entende? Ou já que analogia is my passion, o pastor, a analogia é mais passion, né? Do pastor. Vou fazer uma analogia. Cara, existem impulsos biológicos que são inatos, você não escolhe sentir, cara. Como que você vai controlar um impulso que é biológico seu? Controlar no sentido de, tipo, não vou sentir. Dicto. Cara, tem gente que fala, eu era alcoólatra, por exemplo, eu parei de beber, mas todos os dias eu luto com isso. Sim. Se eu sentir o cheiro, eu luto com isso. Então, existem vários tipos de mudança de conduta e comportamento que você vai precisar sempre lutar com isso. André, mas eu não quero lutar. Então se entrega e vai ser feliz. Agora, se me perguntar, segundo o fundamento da fé cristã, o que a fé cristã, o que a Bíblia diz isso. Mas eu não ligo para a Bíblia. Então tá tudo bem. Então próximo assunto, vambora. O problema é que no intuito de querer caber sem abrir mão de uma conduta, muita gente quer flexibilizar fundamentos. Só que vamos lá. Mas, pastor, ninguém quer flexibilizar fundamento na sua igreja, que se quer direitos na sociedade. Sociedade não é sua igreja, cara. Com todo respeito. Que movimento LGBTQIA+, tá querendo mudar o regimento da sua igreja? Sabe? Se constrói um cenário de como se tivesse um movimento querendo mudar os regimentos de todas as igrejas evangélicas do Brasil. O que a Bíblia diz? Que se eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, as coisas velhas passaram e em Jesus tudo se fez novo. Fala a respeito da morte da velha vida para o nascimento de uma nova vida. E essa nova vida exige uma nova conduta. Então, se você pecava, não peque mais. Se você adulterava, não adultere mais. Se você mentia, não minta mais. Essa é a sua jornada. Tudo isso vai ser fácil? Não, algumas vão ser difíceis. Para alguns, não mentir é difícil.
O caráter dele foi construído assim, o pai dele mentia em casa, a mãe dele mentia em casa. Vou dar um exemplo aqui. Eu tô falando de exemplos que eu já ouvi. Pastor, eu sou advogado e tem coisas que eu falo que na verdade eu sei que não é bem assim, mas eu preciso. Cara, é uma linha tênue, é um desafio, mas faz parte da sua jornada. Você vai ter que o tempo inteiro mensurar. Isso aqui fere a santidade de Deus, não fere isso aqui. Agora, querer propor que o evangelho agora não gera em nós nenhum desconforto ou mudança de conduta ou mudança de mente, é esvaziar o evangelho da proposta que ele tem. Qual que é a proposta? De novo, se confunde debate público com debate de fundamentos de uma religião determinada. Proposta do evangelho: renascimento, redenção, novidade de vida, nascer de novo. E para isso eu preciso fazer todas essas coisas. Lembra do jovem rico que a gente falou? Sim. Cara, vende tudo e me segue. Porque a riqueza para aquele jovem poderia ser um problema. Não quero, tá tudo bem. Jesus não condenou, não falou, cara, você não quer? É uma escolha sua. Mas não é a mesma coisa com a prostituta? A mesma coisa. Que o pessoal tá apedrejando com o pastor ela... corrupto, é a mesma coisa. Com o pastor adúltero, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ninguém tá livre dessa exigência ou expectativa, vou dizer assim, de santidade. Mas, de novo, não se faz propaganda contra o adúltero. Não se faz terror psicológico contra o mentiroso. Não se faz terror psicológico contra o assaltante, como se faz a um certo tipo de pessoa, né? A uma orientação sexual. É por isso que é um desafio que cada um de nós tem que enfrentar. Agora, é que eu não imagino Jesus condenando uma pessoa por esse tipo de ação, sendo que ele sabe que do coração dela ela é uma pessoa boa e só faz o bem. Eu não consigo imaginar esse Jesus. Então, olha só, primeiro ponto, bondade é muito relativa, né? O próprio Jesus, quando dizem que é bom, ele fala, não, bom é o Pai. Se Jesus fala, não, bom é o Pai, bondade é relativa. Bondade segundo qual critério? Segundo o critério de uma conduta social. Socialmente eu sou bom, eu sou um vizinho legal, tá? Então você é bom. Ajuda as pessoas. Eu ajudo pessoas, então nesse aspecto você é bom. Não, eu faço doações para instituições, então nesse aspecto você é bom. Mas a bondade, segundo uma conduta de santidade, não é só fazer coisas boas, porque isso são atos de justiça social. A Bíblia diz que o homem não pode justificar a si mesmo através de atos de justiça, mas através de uma justiça que vem de Deus. A Bíblia diz, aquele que não cometeu pecado, Jesus, aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus não fez pecado, ele recebeu o pecado. Nós não somos justos porque fizemos atos de justiça, nós recebemos a justiça de Deus. Então, segundo o Evangelho que a Bíblia propõe é o seguinte: tudo que tem de bom em mim não tem a ver comigo. Eu recebi de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não construo fé, eu não gero fé, eu não compro fé. Eu recebo fé ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você ama o seu filho, você só tem amor para dar porque Deus te deu amor primeiro. Você ama a sua mulher, você só tem amor para dar porque Deus te deu primeiro. Então, quando eu parto desse entendimento que tudo que eu tenho de bom Deus me deu e que tudo que tem de mal tem a ver com a minha carne, eu preciso cada dia mais dar menos acesso às obras da carne e perseguir mais o fruto do Espírito. A Bíblia diz, em relação às obras da carne, o fruto do Espírito. Obras da carne: inveja, luxúria, lascívia, ira. O fruto do Espírito: bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então a bondade como fruto do Espírito está ligado a alguém que nasceu de novo no Espírito. Então você pode ter uma bondade segundo o que a Bíblia diz que é uma bondade. Então só é bom, só existem um tipo de bom de verdade, que são os cristãos, é isso. Todos os outros bons são bons socialmente, bons de justiça social. Espiritual, você pode ter uma bondade segundo o que a sociedade diz que é uma bondade social. O que é uma bondade social? Tá, eu estou usando o termo aqui, estou criando agora, entre aspas. É quando você preenche pré-requisitos sociais. Ser cordial, ser cortês, isso é uma conduta moral. Eu estou falando de pureza do coração mesmo. Então, isso, segundo a Bíblia, precisa ser fruto de um novo nascimento. Um coração puro. E não passa por... Mas então vamos lá.
Ele comparou as coisas, então eu vou comparar também. Então o mentiroso, ele é batizado e ele deixa de mentir instantaneamente, senão ele já era. Inferno. Se ele não deixar de mentir instantaneamente, já foi. Por aceito. E você trata na sua igreja todas as pessoas desse jeito. Como você trata um homossexual. Você trata assim, você fica investigando, você fica indo atrás, você fica batendo nele, ó. Tá mentindo não, né? Pô, você não tá mentindo? Deixa eu ver se você não tá mentindo de verdade. Você não tá mentindo não, né? Você contou mentira hoje? Quantas mentiras você contou hoje? Você vai pro inferno, hein? Cuidado, hein? Cuidado, tá mentindo muito, hein? E esse post que eu vi aí no Instagram, eu sei que você não... Hoje você não vai na academia, tá mentindo que tá na academia, Juninho? E tá Você faz isso com todo mundo, assim, crente. a pessoa como ela é. Então, o projeto de Deus nunca foi aceitar você como você é. Senão Jesus não precisava ter vindo. Por que Jesus veio? Para que morra quem você é e possa nascer quem Deus sempre quis que você fosse. Por que tem um novo nascimento? Senão você... Então assim, o maior engano que a gente tem ouvido e muita gente aceitado hoje. Deus te aceita do jeito que você é. Não, Deus não te aceita do jeito que você é. Deus te recebe do jeito que você está. E Ele quer te levar para um lugar onde você vai se tornar aquilo que você de fato é. Então, cara, o pecado, as experiências, os traumas me tornaram uma pessoa. Inclusive, esse corte podcast, ele ficou falando de perseguição, é a prova que não acontece, né? Porque alguém vai apresentar um processo pra ele de tudo que você falou. Ele, tipo, vai passar 17 minutos falando da fé dele, sem qualquer tipo de problema repetitivo. Ele falou que homossexual é pecado, homossexual vai pro inferno. E ninguém vai processar ele. Ele mesmo vai ser a prova de que aquilo que ele tá com medo de que aconteça não está acontecendo. Aí Deus recebeu esse André. Ele falou de cura gay, falou de um monte de coisa e acho que ninguém no Ministério Público vai fazer nada. Porque não acontece no Brasil isso. Deus, eu bebo até ficar bêbado. Tudo bem, eu te recebo assim. Mas eu não quero que você viva assim, filho. Deus, eu amo transar com várias mulheres. Tudo bem, eu te recebo assim. Mas não é o que eu quero pra você, filho. Peraí, tá falando de você? Tô falando de mim quando eu me converti. Não. Vocês conversaram antes aí? Ele abriu um pouco ali na hora. Tá. Tá bom, só pra... Mas não é o que eu tenho pra você. Deus, imagina, isso foi, eu tô falando da minha humor e piadas. conversão, quando eu tive um encontro com Deus. Então o que você tem pra mim? Eu tenho uma esposa pra você. Eu tenho uma mulher pra você. Eu não quero que você viva embriagado. Vou dar um exemplo, tá? André, você toma vinho? Eu bebo vinho. Pontualmente. O que eu tô falando agora vai ser escândalo pra uma galera. Pra algumas doutrinas e algumas igrejas, talvez, cara, nem vou ouvir mais, André. Por quê? Porque na minha doutrina não pode nem beber vinho. E tá tudo bem. Eu respeito e eu entendo, tá tudo bem. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. A última ceia foi sendo com cálice de vinho. A nova aliança é representada através de um cálice de vinho. Então, beber uma taça de vinho, eu acho que não é um problema. Agora, viver embriagado, me embriagar, eu acho que isso é um problema. Isso fere a santidade de Deus. Então, desde que eu me converti, eu nunca mais me embriaguei. Desde que eu me converti, eu nunca transei com nenhuma outra mulher, senão a minha esposa. Sou casado, vou fazer 15 anos. Ela é minha única mulher. Então, num juízo de valor, alguém vai dizer, cara, mas eu não acho que você é melhor do que eu. Num juízo de valor social, não, tá tudo bem. Mas se a gente for falar segundo os pré-requisitos da jornada de fé, é o mínimo necessário, por exemplo, para fazer o que eu faço. A Bíblia diz que um presbítero, um obreiro aprovado, ele é um homem de uma só mulher, não é muito dado ao vinho. Ele precisa conduzir bem a palavra da fé, ele precisa manejar bem a palavra, precisa governar a sua casa para que possa liderar uma congregação. Então, cara, eu não quero seguir esses pré-requisitos, então você não pode viver isso aqui dentro da jornada de fé cristã, por exemplo. Eu quero frequentar uma igreja. Não tem problema nenhum. Pode frequentar a igreja? Problema nenhum. Vilela ficou em dúvida. Não vai ser uma Que isso, Vilela? Calma, Vilela. Vilela, acho que você se sentiu julgado um pouco. liderança dentro da igreja. Pode. Entendi. Mas você pode frequentar. Cara, eu tenho pessoas que frequentam a nossa igreja há anos que têm uma relação homoafetiva e não querem abrir mão. Sério? O que eu vou fazer? Eu vou deixar de falar? Eu continuo pregando. Deus é bom, sua misericórdia então, para sempre. Essa era a minha dúvida. Não, sabe qual é o problema? Se existe um preconceito, se existe uma...
Vilela, o problema é o seguinte, cara. Não, se eu tivesse um preconceito com uma pessoa que tem uma relação homoafetiva, eu também teria que ter um preconceito com alguém que tem uma relação adúltera. Só que o problema é o seguinte, a gente não vê em Jesus um preconceito. A não aceitação da conduta é diferente de você ter um preconceito, Claro. ou você tá fechado para se relacionar com essa pessoa. É isso então, né? Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece do curtir, do compartilhamento, do inscreva-se. Até a próxima e tchau, obrigado.